Olá, eu sou a Lívia Sierra, a leitora das questões do vestibular em cena desde o comecinho. A partir de hoje nós estaremos juntos de corpo inteiro para falar de literatura no VEC. Vamos começar? Nós reservamos para vocês, nessa primeira aula, um dos maiores poetas do modernismo brasileiro, Manuel Bandeira, com os seus versos melancólicos, líricos, musicais, às vezes bem-humorados, prosaicos, metalinguísticos, e vamos tratar dos seus poemas dentro do estilo do Enem. Bandeira nasceu no Recife em 1886 e faleceu no Rio de Janeiro em 1968, ou seja, aos 82 anos de idade. Ele viveu bastante, para quem conviveu 50 anos com a tuberculose. E se ele conviveu tanto tempo assim com a doença, é claro que as suas poesias vão apresentar uma certa melancolia, tristeza e a expectativa da morte. Vamos dividir a análise do Bandeira em 3 chaves aqui. Nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre Recife, a infância, os familiares vivos, ou seja, há uma conotação positiva, leve, alegre, porque o Bandeira ainda se encontra saudável, sem as grandes responsabilidades da vida adulta. Quando a gente vai para a segunda chave da sua análise poética, nós começamos a falar então do surgimento da doença, tuberculose, a expectativa da morte, acompanhada da solidão. Sim, porque o Bandeira aqui começa a perder os seus familiares aos poucos. Ele vai restar só, com uma vida cheia de limitações. Para finalizarmos, a gente vai para a terceira chave, onde você tem aqui características tipicamente modernistas. Lembremos que o Bandeira foi um precursor do modernismo no Brasil. Antes da Semana de Arte Moderna, ele já praticava os seus versos livres, brancos, bem coloquiais. Ou seja, o poder que o Bandeira tem de transformar temáticas cotidianas em momentos poéticos. Para ilustrarmos esse caráter tanto solitário quanto cotidiano do Bandeira, trouxemos para vocês um trechinho de um documentário chamado O Poeta do Castelo, de Joaquim Pedro de Andrade, lá de 1959. Você vai observar o poeta em seu apartamento no centro do Rio de Janeiro, muito simples, em seu cotidiano. Vamos lá? O que não tenho e desejo é que melhor me enriquece. Tive uns dinheiros, perdi-os. Tive amores, esqueci-os. Mas, no maior desespero, rezei. Ganhei essa prece. Vi terras de minha terra. Por outras terras andei. Mas o que ficou marcado no meu olhar fatigado foram terras que inventei. Gosto muito de crianças. Não tive um filho de meu. Um filho. Não foi de jeito. Mas trago dentro do peito meu filho que não nasceu. Criou-me, desde o menino, para arquiteto, meu pai. Foi-se-me um dia a saúde. Fiz-me arquiteto? Não pude. Sou poeta menor. Perdoai. Não faço versos de guerra. Não faço porque não sei. Mas num torpedo suicida, darei de bom grado a vida na luta em que não lutei. Esse curta você encontra num DVD chamado Encontro Marcado, do Fernando Sabino. Para falarmos do Bandeira no Enem, separamos uma questão de 2014, onde você tem um poema chamado Camelôs. Vamos acompanhá-lo e o enunciado da questão. Camelôs. Abençoado seja o camelô dos brinquedos de tostão, o que vende balõezinhos de cor, o macaquinho que trepa no coqueiro, o cachorrinho que bate com o rabo, os homenzinhos que jogam boxe, a perereca verde que de repente dá um pulo que engraçado e as canetinhas tinteiro que jamais escreverão coisa alguma. A alegria das calçadas. Uns falam pelos cotovelos,
O cavalheiro chega em casa e diz: meu filho, vai buscar um pedaço de banana para eu acender o charuto. Naturalmente o menino pensará: papai está maluco. Outros, coitados, têm a língua atada. Todos, porém, sabem mexer nos cordéis como o tino ingênuo de demiurgos de inutilidades. E ensinam no tumulto das ruas os mitos heróicos da meninice. E dão aos homens que passam preocupados ou tristes uma lição de infância. Uma das diretrizes do modernismo foi a percepção de elementos do cotidiano como matéria de inspiração poética. O poema de Manuel Bandeira exemplifica essa tendência e alcança a expressividade porque, como você pôde observar no poema, o eu lírico passeia dentre os camelôs, registrando as vozes, os jargões, as conversas, uma rotina com uma série de objetos corriqueiros, banais, aquilo que nós já chamamos anteriormente de prosaico. E foi isso que o Enem cobrou de você no enunciado, como você já pôde observar. Com relação às alternativas, vamos analisá-las. A letra A não poderia ser, pois não há um apelo à ludicidade, nem o tradicional com relação ao universo infantil. A letra B nos força a analisar o poema através de uma pegada de denúncia social, e esse não é o caráter do Bandeira, como já sabemos. A letra C é a correta, pois o Enem utilizou o termo mosaico para falar dessa colagem de objetos corriqueiros, prosaicos, que está de acordo com o enunciado da questão. A letra D é equivocada, pois a interlocução é um recurso utilizado desde Gil Vicente. Isso não é uma inovação do século XX. Por fim, a letra E está equivocada, pois não há um distanciamento do universo infantil, mas sim a aproximação, já que o eu lírico cita vários brinquedos dentre os camelôs. Recapitulando essa primeira aula de literatura do vestibular em cena, nós conversamos sobre 3 chaves para se analisar a poesia do Bandeira no Enem. Numa primeira chave, nós conversamos então sobre Recife, a infância, os familiares vivos e o ambiente das ruas de Recife com o seu caráter pueril. Na segunda chave, falamos sobre a tuberculose, a expectativa da morte e a solidão como uma eterna companheira. Para fechar, falamos sobre as características modernistas, prosaísmo, metalinguagem, a ironia, o coloquialismo e o seu bom humor unido a essa tal melancolia. Antes de nos despedirmos, trouxemos um poema que está em Libertinagem, de 1930, uma das maiores obras-primas de Manuel Bandeira, um poema chamado Porquinho da Índia. Ele diz assim: quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração que eu tinha, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos, e ele não se importava, queria estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Repare que o Bandeira faz uso de um tema banal, prosaico, para falar sobre desilusão amorosa. Um tema universal que em algum ou alguns momentos da vida, portanto, toca a todos nós. Bom, foi isso. Por hoje, encerramos por aqui. Curta, compartilhe a nossa página, continue conosco, mande suas sugestões, suas críticas e até a próxima.